Este é o primeiro de 3 vídeos sobre o período que ficou conhecido em nossa história como Era Vargas. Neste primeiro episódio, falarei sobre o governo provisório, então bora lá conferir. Olá pessoal, Júlio aqui. O governo provisório é o primeiro período da Era Vargas, que começou após a Revolução de 1930 com a ascensão de Getúlio no poder. Aliás, aqui no canal temos um vídeo sobre essa revolução, o link está aqui na descrição. E terminou em 1934 com a eleição indireta de Getúlio para presidente da República para um período de 4 anos. Mas ele ficaria em evidência no cenário político nacional durante 24 anos e assumiria a presidência do Brasil em 2 ocasiões, sendo a primeira de 30 a 45 e a segunda de 51 a 54, quando da sua morte. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Antes de ser presidente da República, Getúlio Vargas foi deputado federal e ministro da Fazenda. A Revolução de 1930 foi resultado das disputas entre as oligarquias e grupos contrários a eles. A década de 20, por exemplo, foi uma época conturbada para essa política oligárquica, pois surgiram vários grupos que criticavam essas políticas. Um exemplo eram os tenentistas, que foi um movimento de jovens oficiais do Exército que, além de serem contra essas políticas, uma de suas demandas eram as realizações de eleições limpas. Com a queda de Washington Luiz, Getúlio Vargas foi nomeado presidente de um governo de transição, iniciando, portanto, o período de 15 anos que ele ficaria à frente do governo. Mas a ideia original era que esse governo fizesse uma nova Assembleia Constituinte a fim de substituir a Constituição de 1891 e, após, realizasse novas eleições presidenciais. Getúlio Vargas, no entanto, ele queria afirmar o seu poder e continuá-lo, e essa era uma de suas metas principais. Segundo o historiador Thomas Skidmore, o perfil autoritário e centralizador de Getúlio Vargas já aparece desde o início de seu governo, e a justificativa foi a crise de 1929, onde Getúlio defendia a centralização do poder nele para que medidas anticrise mais eficazes fossem tomadas. E um dos exemplos disso foi a dissolução da Assembleia Legislativa e das câmaras estaduais e municipais. Com o enfraquecimento do poder legislativo, Getúlio Vargas governou através de decretos, nomeando tenentes como interventores para governar os estados, expandindo assim o seu poder. Ampliou o aparato burocrático, criando ministérios e outras instituições, a exemplo do Ministério do Trabalho. Implementou mudanças na legislação trabalhista, como por exemplo a criação da carteira de trabalho, a redução da jornada de trabalho para 8 horas e a concessão de férias. Contudo, a continuidade de Vargas no poder e as medidas centralizadoras tomadas por ele trouxeram insatisfações de diversas áreas, sobretudo dos paulistas. As suas oligarquias foram as mais prejudicadas com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas no poder. E isso trouxe um sentimento aos paulistas de que essa revolução de fato teria sido feita contra eles. As principais reivindicações dos paulistas era que fossem realizadas novas eleições e que acabasse essa continuidade de Vargas no poder. Mas, a fim de dissuadir os paulistas, o que Getúlio fez? Em 32, ele apresentou um novo modelo eleitoral, um novo código eleitoral, e que trouxe várias inovações. Por exemplo, o voto secreto, o voto obrigatório e principalmente o voto feminino. Entretanto, essas medidas não diminuíram a insatisfação dos paulistas, que encontraram na causa constitucionalista uma forma de contestar Getúlio Vargas, além da insatisfação com a nomeação dos interventores para o Estado, pois eles reivindicavam a nomeação de um interventor paulista e civil. Havia também a questão cafeeira, quando Getúlio Vargas avocou a responsabilidade para o governo federal, quando ele criou o Conselho Nacional do Café em 1932. Tudo isso aliado à nomeação de João Alberto Lins de Barros
militar pernambucano como interventor de São Paulo. Isso motivou ainda mais a insatisfação paulista, que tomou um viés de separação. Os paulistas esperavam e contavam com o apoio dos mineiros e dos gaúchos a fim de se rebelarem contra o governo federal. Só que quando a rebelião começou em 9 de julho de 32, os paulistas lutaram sozinhos. Essa rebelião ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 32 e teve uma participação maciça da sociedade paulista através de alistamentos voluntários. Muitas mulheres doaram suas joias para que fossem revertidas em armamentos, entre outras coisas. Porém, essa revolução não durou tanto tempo, porque os paulistas sozinhos foram derrotados e, em 1º de outubro, se renderam ao governo Vargas, que usou de medidas muito duras para prender e exilar os líderes dessa revolução. Getúlio Vargas cedeu a algumas reivindicações dos paulistas, por exemplo, nomeando Armando de Sales Oliveira como interventor. Também prometeu uma nova Assembleia Constituinte para o ano de 33. O governo provisório terminaria em 34 com a promulgação de uma nova Constituição. Essa Constituição foi inspirada na Constituição alemã dos tempos da República de Weimar. Segundo Thomas Skidmore, isso causou uma insatisfação de Getúlio Vargas, porque essa Constituição ela era uma mescla de reformismo socioeconômico com liberalismo político. Getúlio Vargas foi eleito indiretamente e a Constituição determinava que era um mandato de 4 anos único. Logo, Getúlio teria que entregar o seu poder em 38 para um outro político. Isso colocaria um fim na trajetória como presidente da República de Getúlio Vargas. Mas será que ele aceitaria isso numa boa? No próximo vídeo, falaremos sobre o governo constitucional e a escalada autoritária de Getúlio Vargas que culminaria no Estado Novo. Então, até lá!